ler na versão NVI. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Repita comigo: encontro. Amém. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. O mundo todo vai atrás dele. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Duas palavras eu quis pedir para os irmãos repetir, e é em cima delas que nós vamos falar hoje: multidão e encontro. E eu creio que essa semana será uma semana de encontros. Nós temos um retiro que está se aproximando e jovens serão impactados pelo Espírito Santo. Jovens serão tocados pelo Espírito Santo. Amém? E talvez você veio de longe, eu vi uma pessoa que veio de Estância Velha. Você não veio aqui à toa. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Aleluia! Então a Bíblia vai dizer, irmãos, nessa passagem de João 12, que a multidão estava seguindo Jesus por causa de um milagre. E em João capítulo 11, o que acontece? Lázaro, ele morre e Jesus vai ressuscitá-lo. Então, aquela notícia se espalhou. Então, todo mundo então estava seguindo Jesus, né, pelos milagres. E não é diferente em todo o evangelho. Por quê? Porque aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem restauração. Aonde Jesus está, tem milagres. Aleluia! Então, se a gente for ver em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia vai falar que Jesus está em meio à multidão. E ele começa a ensinar a multidão e começa a chegar muita gente. Por quê? Porque quando Jesus fala com a gente, é irresistível. Todo mundo para ouvir Jesus. Então, ele começa a falar, a ensinar, e começa a vir muita gente. E ele vê 2 barcos. Então, ele pede com licença, e um desses barcos, adivinha de quem era? Simão. Ele ainda não era Pedro, aquele era Simão. Então ele pede: por favor, me empresta teu barco. Então ele senta no barco de Simão e ele pede para que Simão vá um pouco além da margem. O que eu aprendo aqui? Primeira é que Deus, ele só pode nos usar se a gente está disposto a entregar para ele. Amém? Então ele pega e senta e começa a falar com a multidão. Ele sentado no barco, as pessoas poderiam ver ele melhor, a sua voz poderia estar saindo melhor também. Então a Bíblia vai dizer nesse Lucas capítulo 5, que ele termina de falar, então ele convida Pedro, ele convida Simão para ir um pouco mais além. Então o que a gente aprende aqui? Vai ter níveis de intimidade com o Senhor. O primeiro nível é a multidão na beira da praia. O segundo nível já é Simão emprestando algo para Jesus poder usar, né, através dele. E no segundo nível, ele nos convida para ir para mar a fundo. Quem lembra daquela passagem de Ezequiel 37? Que há níveis. Que o homem, ele vê o rio de Deus e ele vai até os tornozelos, até os joelhos e até os artelhos. Então Deus, ele quer que nós estejamos nesse lugar, no lugar em que os nossos pés não tocam no chão, no lugar que ele pode mover a gente para lá e para cá. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento, que não sabe para onde vai nem para onde vem. E é assim que Deus quer eu e você. Aleluia! Então, Pedro, ele é observador. Pedro, ele é obediente. Ele ficou vendo Jesus conversar com aquelas pessoas, ensinar, e ele já estava lavando as redes. Por quê? Porque a noite anterior ele havia pescado e não pegado nada. Mas ele viu aquele homem irresistível falando. Ele viu aquelas palavras de amor. Talvez Pedro já viu os mestres da lei, já viu os escribas, ele já viu os fariseus pregarem, mas daquela forma só Jesus pregava. Aquela forma que a gente presta atenção, que aquela palavra entra no coração, é só Jesus, é só o Espírito Santo que tem poder para fazer. Aleluia! Jesus, ele usa diferentes formas para atrair eu e você. Pedro havia não pescado nada na noite anterior. Então Jesus manda ele lançar as redes. Pedro era experiente, ele diz: Jesus, tu até prega legal, tu até é querido, mas de pesca sou eu que entendo, Jesus.
Só faltou ele dizer, dá uma segurada aí. Mas Pedro, a primeira característica dele é a obediência. Então ele lança as redes, e no início eu falei que tinha 2 barcos na beira da praia. Então Pedro começa a puxar as redes e vem tanto peixe que as redes começam a se romper. Ele tem que chamar aquele barco. Deus vai derramar sobre a sua vida no momento em que aquilo que ele te der, você chamar os outros para repartir com você. Amém? Deus ele vai te dar se você estiver pronto a devolver. Aleluia. Então aquele barco tem que ajudar Pedro. Aquele barco ele tem que vir e ajudar. Aleluia. E esse milagre impactou muito ele. Quando ele vê aquela quantidade de peixe, ele pensou, nossa, agora eu me aposentei, né? Ou eu vou comprar mais uns 4, 5 barcos, vou botar gente trabalhar para mim, ou vou ficar de boa, só tomando banho no mar aí. Mas Pedro, ele reconhece a grandeza de Jesus. Pedro reconhece que aquilo ali foi um milagre. Então ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então a primeira coisa para Deus nos chamar, para Deus nos usar, nós temos que reconhecer os nossos pecados. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos. Amém? Então fala, Pedro, agora eu vou te fazer um pescador de homens. Então a gente nota que Jesus ele vai usar eu e você naquelas áreas que nós já temos habilidade. Pedro ele pescava peixes, mas Jesus diz, agora eu vou te fazer pescador, mas não vai ser de peixe, vou mudar a espécie, vai ser homem. Então Deus ele vai te usar com aquilo que ele já te deu. Deus ele vai te usar com aquilo que você já tem nas tuas mãos. Você quer ver um exemplo? Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. O que acontece? Ele está lá apacentando as ovelhas que nem eram dele, mas ele estava cuidando com amor, com carinho. E de repente uma sarça começa a arder, começa a pegar fogo. Aquela sarça ela ardia e não se consumia. Então ele chega até a presença da sarça e Deus fala com ele, olha Moisés, o lugar que tu estás aqui é lugar santo. Tira a sandália dos teus pés. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? Mais para frente, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. E ele começou com aquilo que Moisés já tinha, cuidando de ovelhas que não eram deles. Então eu e você, o recado nessa noite é seja fiel no pouco e sobre muito o Senhor vai te colocar. Se você está lá cuidando de carro na rua, cuide de carro com o seu melhor empenho. Se você está dando aula no Kids, cuide como se fosse. Se você está, enfim, fazendo qualquer coisa para o Senhor, faça e dê o seu melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor no pouco, sobre o muito a gente vai ser colocado. Aleluia! Não diferente de Moisés, Davi, também ele está apacentando ovelhas, mas só que agora é do pai, não é do sogro. Aí é melhor, né? Cuidar da ovelha do sogro, pá. Aí então Davi está cuidando lá das ovelhinhas, chega o profeta para ungir o futuro rei. E o profeta, né, ele conhece, ele sabe, né, quem é ungido, quem que, né, tem condições. Aí manda vir os fortão. Aí vem os fortão, vem todo mundo, você já conhece a história. Mas é aquele homem que está lá trabalhando, está dando o seu melhor, está cuidando do carro do seu jeito melhor, está dando aula do seu jeito melhor. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai do seu melhor jeito. E muitas vezes Deus, ele vê totalmente diferente daquilo que a gente está vendo. Totalmente diferente. Então, meus irmãos, dê o seu melhor. Não importa onde for, pode ser até no seu trabalho, na sua casa. Dê o seu melhor. Aleluia. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Agora voltando ao texto. A multidão estava seguindo Jesus pelo fato de ter ressuscitado Lázaro. Aqui no capítulo 12, é o retrato do que aconteceu no capítulo 11. Lázaro, ele acaba com uma enfermidade e nessa enfermidade ele vem a óbito. E Jesus, ele não estava tão perto e demoraria para ele chegar até lá. E quando ele chega, a sua irmã Marta, a primeira coisa que ela fala: ô Jesus, se tu tivesse chegado antes, se tu tivesse chegado 4 dias antes, ou seja, Marta, ela coloca a fé dela, né, no passado. Aleluia. Então
Então Jesus diz assim: ei, Marta, calma, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que morra, ainda que morra, viverá. Então Marta responde: mas Senhor, eu sei que naquele último dia o Senhor vai vir, vai resgatar e nós vamos todo mundo pro céu morar bonitinho. Então Marta coloca a fé em Jesus no futuro. Ela diz: naquele dia, quando o Senhor nos buscar. Mas deixa eu falar algo para você. Deus, ele quer desafiar a minha e a sua fé. Ele quer que nós tenhamos a fé no hoje, não é no amanhã, não é no ontem. Deus vai restaurar a sua família, é hoje. Deus vai libertar o seu filho das drogas, é hoje. Deus vai libertar você dos pecados, é hoje, não vai ser amanhã. Eu e você devemos despertar essa fé. É essa fé que move o coração de Jesus. Então, irmão, se você precisa de algo nessa noite, é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. É hoje. Aleluia. Agora, imagina aqui comigo. Se Jesus chega, sei lá, no dia seguinte que Lázaro estava apenas morto, apenas enfermo com uma dor de cabeça fraquinha. Jesus ia chegar lá e ia dizer: enfermidade, sai agora, no meu nome. A enfermidade ia sair. O que ia acontecer? Ia acontecer um milagre de uma pessoa enferma sendo curada. Às vezes a gente acha que Jesus está atrasado, mas quando ele chega no tempo certo, de um enfermo curado se torna um morto ressuscitado. Então, se Deus está demorando, o milagre vai ser melhor, vai ser maior. Se Deus está demorando, as conquistas serão maiores. Então, confie e creia naquilo que o Senhor vai fazer hoje, não é amanhã. Aleluia. E encontros, né? A Bíblia é recheada de encontros. Em João também, Jesus ele tem um encontro com o mestre da lei, Nicodemos. Então Nicodemos ele gostava assim ele era curioso, ele queria conhecer mais de Jesus, né? Como eu falei, Jesus quando ele fala é irresistível, não tem como a gente, né, não aceitar aquilo que ele está falando. Então Nicodemos ele começa a querer encontrar com Jesus, ele se encontra na noite, num momento em que os outros fariseus, os outros mestres da lei não iriam ver ele. Então Jesus ele dá uma exortadinha em Nicodemos. Ô Nicodemos, não basta tu saber tudo, né, e não praticar nada. Talvez às vezes nós estamos muito sábios e estamos praticando pouco. Talvez o tempo que a gente já tem de caminhada, a gente está meio fariseu, meio Nicodemos. E Jesus diz assim para ele, ó: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos fala para Jesus: mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Mas é um nascimento do Espírito. Então, se um homem velho nascer de novo, imagina, Jesus ele quer que eu e você sejamos crianças. Ele quer desconstruir aquilo que a religião construiu dentro de nós. Jesus estava dizendo assim, ó: não, vamos começar do zero. Faz de conta que tu não conhece nada e vamos começar de novo, tá bom, Nicodemos? Tu precisa nascer de novo, tu precisa começar a caminhar, tu precisa primeiro do leitinho, até chegar a uns alimentos um pouco mais pesados, mas é necessário nascer de novo. Talvez você precise nascer de novo para a religiosidade. Amém? Zaqueu teve um encontro com a graça. Zaqueu era um pecador, ele coletava impostos e coletava muito acima da média, e ele soube que Jesus ia passar ali. E Zaqueu era tipo eu, alto assim, né? E ele tem que subir numa figueira, porque Jesus ia passar e ele não queria perder a oportunidade. Então, ele cria uma estratégia. E a graça de Jesus, irmãos, ele pode alcançar a mim e a você. Pode alcançar qualquer pecador. Zaqueu, irmãos, ele era a escória da sociedade. Ele roubava os próprios compatriotas. Ele tirava, extorquia dinheiro. Mas Jesus, ele sabe que Zaqueu, ele está em uma árvore. Ele chega e sabe que Zaqueu está precisando dele. Então deixa eu falar algo. Não importa qual que foi o seu erro, o seu pecado. Jesus, ele sabe o seu nome e ele está com você em todo o tempo. Agora, tem outro homem também que teve um encontro com Jesus, que foi através do seu amigo Felipe. Ele convida Natanael para conhecer uma pessoa. Ele disse: olha, encontramos Jesus o Nazareno, vem cá, vamos lá, vou te apresentar ele. E
Natanael já era um pouco religioso, né? Ele disse, pode vir coisa boa lá de Nazaré. Então ele já começa meio errado com Jesus, né? Então, Jesus, quando vê Natanael, ele diz, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há dolo. Natanael se espanta, mas como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe que eu sou um israelita? Antes de você falar com Felipe, eu te vi embaixo daquela figueira. Ei, deixa eu falar algo para você. Sabe aquele abuso, sabe aquele trauma que você teve? Jesus ele viu Natanael embaixo da figueira. Então, Natanael nem sabia quem era Jesus, mas em todo momento, todas as dores da sua vida, todo fracasso, Jesus estava lá. Ele encontrou Zaqueu embaixo de uma figueira e ele encontrou também Natanael embaixo de uma figueira. Então, não importa o quão profundo de pecado, de erro que você está, Jesus ele estava lá e ele te viu nas suas piores dores, ele te viu nos seus fracassos, ele te viu, ele se importa com você. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Então, Jesus ele gosta da fé de Natanael, porque Natanael acreditou na hora. Então, Jesus responde a ele: você ainda verá anjos subindo sobre o Filho do Homem. Então, Natanael teve um encontro que mudou a sua história. Agora, um encontro também que foi extraordinário, que foi um encontro com o amor. A Bíblia diz que um filho saiu de casa e pegou toda a sua herança. E ele gastou dissolutamente. E ele começou a passar fome. E nesse momento em que ele passa fome, ele lembra o amor que ele recebia na casa do pai. Porque até os empregados do pai tinham pão, tinham alimento. E ele já estava se alimentando com comida de porcos. Então esse filho, ele decide voltar para casa. E ele decide voltar não como um filho amado. Ele decide voltar como um empregado. Ele chega com a carteira dele de trabalho em mãos e diz: ô pai, me dá um emprego aí, porque eu estava comendo alimentos aí que não dava, não posso nem falar pro senhor que o senhor vai me deserdar de novo, porque eu já peguei a herança e um pouquinho eu não vou ganhar mais o resto. Nem vou falar onde é que eu estava, pai. Mas deixa eu falar uma coisa. O pai, ele recebe o filho pecador com amor. Ele está com os braços abertos e não é só o abraço que ele ganha. Ele ganha um anel, ele ganha vestes novas, ele ganha sandália, ele ganha até um churrasco. Então é isso que o Senhor tem para mim e para você. Ele tem a reconciliação, ele tem novas sandálias para a gente caminhar mais umas quantas milhas. Ele tem roupas novas. Roupas novas falam de pecado. Ele quer limpar o meu e o seu pecado. Aleluia. Agora tem um encontro, e esse encontro aí, acho que Jesus ele não quer. Eu não queria ser encontrado dessa maneira. Mateus 26, 40 ao 46. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, no pior momento da vida de Jesus, o momento mais difícil, aqueles que deveriam estar com ele, vigiando, orando, eles estavam dormindo. E níveis de relacionamento. Não,
vem os 70, aí depois vem os 12, aí vem Pedro, Tiago e João. Os ali que deveriam ir vigiando com o mestre. Tem Mateus 25 também, que fala das 10 virgens. 5 eram sensatas e 5 não. Mas quando o noivo veio, 5 estavam dormindo e 5 estavam acordadas. 5 tinham óleo e 5 não tinham. Esse tipo de encontro, eu e você não podemos ter com o mestre. Esse é o tipo de encontro que Jesus não quer nem para mim nem para você. Que nós estejamos vigilantes nesses dias. O mundo está dando sinais. Esteja vigilante. Como é que está a sua candeia? Você está carregando óleo? E quando o propósito é grande, quando o propósito é maior, a gente vê que até mesmo os melhores amigos muitas vezes não vão suportar aquilo. Se saiu gente próxima, pastor, calma, eles não iam suportar onde esse ministério vai chegar. Eu já falei aqui outra vez sobre a tempestade, que Jesus ele faz um milagre e outros barquinhos começam a acompanhar Jesus. Mas Jesus liberou uma palavra, passamos para o outro lado. E do outro lado chegou apenas o barquinho dos discípulos. Aqueles barquinhos que começaram, eles não chegaram do outro lado. Tem muita gente que começou aqui, mas não aguentou a tempestade e chegou só os discípulos do outro lado. Muita gente começou na Igreja Branca, mas poucos permaneceram aqui onde é que nós estamos. Às vezes vai vir uma tempestade, mas vai ser para limpar. O joio e o trigo são muito parecidos. E aquele discípulo que não é forte, que não é resistente, ele não vai permanecer. E não somos eu e você que removemos o joio do meio do trigo. É Deus que remove. Aleluia. Essa noite, irmãos, Deus ele preparou um encontro. Vamos colocar de pé, para parecer que está acabando. O pastor Luciano subirá a falar isso. Eu disse, vou falar igual ele. Não sei se hoje você se encontra. Não sei se hoje eu não falei deles, mas os ladrões na cruz também tiveram um encontro com Jesus, aos 45 do segundo tempo. Eu não sei se você se encontra como filho pródigo, que já esteve na casa do pai, foi embora e quer retornar. Eu não sei qual que é o nível que você se encontra hoje, mas o Senhor, Ele preparou esse dia para um encontro com você. O Senhor quer convidar aqui na frente quem quer ter um encontro com Ele. Talvez você foi um Nicodemo, sabia muita coisa da Bíblia, sabe muita coisa, mas talvez você vai ter que vir aqui se humilhar e dizer, Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu preciso nascer de novo, eu preciso aprender o básico de novo. A religião me matou. A Elis falou aqui que a irmã dela foi ferido pela igreja, pela religião. Tem muitos Nicodemos aí que estão ferindo outros irmãos que estão chegando. Não sei em qual tipo de ocasião você se encontra, mas o Pai, Ele tem um encontro preparado para você nessa noite. Você que quer ter um encontro com Ele, irmãos, dê um passo aqui na frente, estar ministrando cura, nós vamos estar liberando uma palavra sobre a sua vida. E não se importe, irmãos, com quem está do seu lado, com quem foi e com quem não foi. Hoje é um encontro entre você e Deus.
um encontro que vai ficar marcado na sua vida. Você vai lembrar desse encontro que você teve com o Senhor. A Bíblia diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você precisa ter um encontro com ele. Pode vir, irmãos. Não precisa ter vergonha. Ninguém mais quer ter um encontro com Jesus hoje? Ele está passando em nosso meio. A oportunidade, irmãos. A Bíblia, a oportunidade, irmãos, de você se reconciliar, de você pedir perdão, de você estar aos pés do Senhor é hoje. O milagre na sua vida vai ser hoje. A libertação na sua família vai ser hoje. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi o Senhor que preparou essa noite. E nós agora queremos, Pai, em Teu nome, Pai, repreender tudo aquilo, Jesus, que está impedindo esses irmãos, Senhor, de permanecer. Esses irmãos de ir mais profundo contigo, Senhor. E tudo aquilo, Pai, que está impedindo eles, Pai, que bata em retirada no nome de Jesus, Pai. Que aqui nesse lugar permaneçam apenas discípulos, Pai. E que possamos, Jesus, cada vez mais seguir, Pai, para o propósito, Pai. Coloca, Senhor, ferramentas nas nossas mãos, Pai, para que possamos discernir aquilo que é Teu e aquilo que não é, Pai. Ô Jesus, nós te pedimos, Senhor, Tu tem liberdade aqui nessa noite, Pai. Que o Teu agir, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aqui, Senhor. Que possamos, Senhor, ver curas, milagres, libertações, Pai. Em Teu nome, Senhor, nós clamamos, Pai, pela Tua presença neste lugar, Pai. Oh, meu Deus, somos gratos, Pai, porque nós já cremos que o Senhor fez, porque nós já cremos, Senhor, que o milagre está acontecendo nesse momento, Pai. Oh, Jesus, usa cada irmão que está orando, Pai, e toda distração, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo, Jesus, que venha, Pai, para impedir o Teu agir, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, com a Tua cura, Pai. Venha com o Teu bálsamo, Pai, para curar feridas. Venha, Senhor, com o Teu óleo, Pai, para renovar, para batizar, para encontrar com essas pessoas, Pai. Somos gratos mais uma vez a Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sair daqui vazio, Pai, mas que nós possamos retornar para a nossa casa, Pai, cheios, Pai, com as nossas candeias cheias, para ir mais uma milha, Jesus. E quando o Senhor vier se encontrar conosco, nós tenhamos, Pai, óleo, Pai, que nós tenhamos óleo, Pai, que nós tenhamos óleo, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Pai. Cumpra o Teu querer, Pai, em nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.